Olá, olá! Aqui está falando Anderson e nós vamos falar mais uma vez sobre igreja. Claro, porque Igreja Exponencial é uma plataforma, um site de conteúdo para ajudá-lo, você, pastor, pastora, bispo, você que está à frente de uma igreja ou de várias igrejas, a ter uma igreja que cresce de forma saudável, sustentável e de forma constante. E hoje, nesse vídeo aqui no YouTube e nas demais redes sociais que você pode estar vendo ou ouvindo, nós vamos falar sobre 8 características de líderes de igreja de sucesso. Nesse post que foi feito lá no nosso blog, então você pode acessar igreja.exponencial.top, T-O-P, você pode acessar lá para ler mais conteúdos. Lembrando que antes de continuar, clica aí embaixo no vídeo em curtir, se inscreva no canal e depois compartilhe com outros pastores amigos. A primeira característica de um líder ministerial, de um pastor, de um bispo, de alguém que é responsável pela igreja de sucesso é a fidelidade à palavra de Deus. Aqui, fidelidade bíblica feroz, o que o autor escreveu. Sem exceção, esses pastores mantiveram a total veracidade da palavra de Deus. Eles não apenas acreditavam nas escrituras, como viviam apaixonadamente suas crenças. Nessa pesquisa que foi feita para ver quais eram as características de pastores de sucesso, a principal característica, a primeira, é que eles eram homens, eram pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Eram pessoas que amavam as escrituras, eram pessoas que criam nos propósitos, nos princípios da palavra. Então, nós, nesse vídeo, vamos aprender, através das atitudes e qualidades desses homens, mulheres, líderes, aquilo que nós precisamos ter também nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto é fidelidade bíblica feroz. Segundo, posse mais longa. Como assim posse mais longa? Na questão de liderança da igreja local, aqueles que alcançaram o sucesso foram aqueles que ficaram mais tempo na liderança à frente de uma só igreja. Infelizmente, há muito rodízio ainda de pastores, muitas igrejas, denominações têm por prática deixar um pastor de 3 a 5 anos no máximo, mas nós vemos ao longo da história e dos estudos que pastores que alcançaram um sucesso massivo nas suas igrejas locais foram pastores que permaneceram muito mais tempo do que esse que é a média de permanência de pastores. Então, mesmo que isso não seja a chave para ter o sucesso numa igreja local, mas ele ajuda em muito em viver algo incrível, extraordinário, exponencial na sua igreja. Então, nós precisamos planejar o nosso ministério na igreja local que estamos a longo prazo. Eu sempre comento com alguns pastores, amigos e com outras pessoas e até mesmo com a comunidade, com a igreja local que eu lidero, que nós não jogamos um jogo de curto prazo. Nós jogamos um jogo de longo prazo. Poucos pastores têm um grande resultado no curto prazo. E não quer dizer porque tiveram um resultado no curto prazo que vão ter depois um resultado no longo prazo. Porque a média diz que pastores que permanecem mais tempo numa igreja só alcançam uma liderança eficaz, uma liderança de sucesso, uma liderança que cresce constantemente. Terceiro, humildade confiante. Em entrevistas, os entrevistadores relataram repetidamente que os líderes que tinham uma confiança clara e convincente sobre a própria liderança, esses eram aqueles que estavam alcançando mais sucesso. E eu quero que você entenda que não é uma arrogância, mas sim uma confiança. Eles confiavam que aquilo que eles estavam fazendo estava mais na mão de Deus do que na mão deles.
eles confiavam mais em Deus por entender que Deus é que dá o crescimento do que eles nas capacidades dele. Então, a humildade confiante é necessária e é uma marca em todos os líderes que nós vemos à frente de grandes igrejas, grandes denominações, rede de igrejas, é humildade confiante. Quarto, aceitação de responsabilidade. Esses pastores que são sucesso e que têm vivido sucesso nas suas igrejas locais, eles aceitam a responsabilidade de liderança, que acompanha a sua posição e recusaram a culpar circunstâncias ou outras pessoas quando ocorrem momentos ruins e complicados na igreja. Pastores que tomam a responsabilidade e aceitam ela de bom grado são pastores que vão viver grandes coisas na sua igreja local. Ainda continuando, o quinto ponto dessa pesquisa mostra que pastores que estão vivendo sucesso ou viveram no seu ministério um grande sucesso, eles têm a marca do amor incondicional ao povo. O ministério pode ser sujo, muitas vezes nós, pastores, temos que lidar com situações que a gente pensou nunca ter que lidar, da sujeira das ovelhas que elas fazem. Muitas vezes nós lidamos com pessoas que são verdadeiramente pessoas sem vergonhas, pessoas que de baixo escalão, pessoas idiotas, que tendem a tirar a nossa paz, que tendem a fazer com que a gente se desgoste do ministério. Mas quando nós temos um amor incondicional, nós vamos aprender a superar isso e vamos conseguir trabalhar sem reivindicar a perfeição das pessoas, porque o nosso amor por Deus e o amor que nós temos recebido de Deus tem nos ensinado a amar como Cristo amou. Amor incondicional. Persistência. Como nós falamos lá, aqueles que permanecem mais tempo, que tem um ministério maior em uma igreja local, são pessoas que vão alcançar um sucesso na sua liderança pastoral ou denominacional. Nós precisamos entender que persistir é muito mais do que ficar muito tempo. Porque tem muitos pastores que muitas vezes nós vemos muito tempo no lugar, mas eles já desistiram há muito tempo. Eles só estão empurrando com a barriga o ministério. Agora, a persistência é aquilo que nos faz manter o sangue nos olhos, manter a gana de ver as coisas de Deus acontecendo. Isso nos ajuda a ver o progresso a cada passo daquilo que nós estamos vivendo e fazendo para Deus e para o seu reino. Sétimo, visão voltada para o exterior. Líderes de sucesso, pastores de sucesso, são pastores que não estão voltados os olhos somente para a sua igreja, somente para as quatro paredes, estão focados fora. Tem uma visão de evangelismo, uma visão de missão urbana na sua cidade, de missão aqui, também missão além mar, mas muito mais missão aqui. Eles entendem que o propósito da igreja é evangelístico e de formar discípulos de Jesus. Então, eles refletem isso como sua prioridade ministerial. Eles mostram, revelam que esse é o objetivo da igreja deles, da vida deles, do ministério deles. E, por consequência, as pessoas que estão à sua volta, mais cedo ou mais tarde, vão entender e viver isso juntamente com ele ou com ela. E, por último, um desejo de legado duradouro. Os líderes, os pastores, todo aquele que está à frente da igreja, ele tem uma ambição e uma motivação. E ambição aqui não é no sentido pessoal e negativo, mas é uma ambição de ver o reino de Deus avançando, de ver a igreja crescendo, de estar servindo a Deus da melhor forma possível. E não somente para terminar em si, mas para saber que aquilo que ele está construindo é
um legado. O longo prazo, ele acaba nos ajudando a pensar de uma melhor maneira em legado. Quando eu e você movemos a nossa mente a pensar na igreja local que nós estamos fazendo a longo prazo, automaticamente vai brotar o desejo de deixar um legado para as próximas gerações. Líderes que têm um foco no futuro, têm uma visão de futuro clara para deixar um legado duradouro, é aquele que vai avançar, é aquele que vai crescer consistentemente e viver algo incrível na sua vida. Como eu falei, não existe sucesso de uma hora para outra. Não existe nada que possa fazer a nossa igreja crescer de uma hora para outra. Mas quando nós moldamos a nossa mentalidade para o jogo do longo prazo, nós começamos a avançar, passo a passo, dia a dia, mês a mês, ano a ano. E no longo prazo nós veremos o fator exponencial acontecendo. Porque se a cada ano você, com a sua igreja, crescer 25%, em 10 anos você terá uma multidão. Em 10 anos, se você crescer todo ano 25%, você terá uma multidão. Então eu quero motivar você, meu amigo, minha amiga, pastora, bispo, bispa, apóstolo, apóstola, você que está me ouvindo aí, não importa a sua denominação, não importa aquilo que você tem por teologia na sua vida, não importa se você é pentecostal, tradicional, se é batista, assembleiano, não importa. O nosso foco aqui no Igreja Exponencial não é levantar uma placa de igreja, uma bandeira teológica, é servir os pastores para que eles tenham ferramentas e conheçam processos para avançar na gestão da sua igreja local, na administração da sua igreja local, para que vivam o melhor a cada dia da parte de Deus para a sua igreja local. Então, eu quero convidar você a estar se inscrevendo no canal, aqui no canal do YouTube, se você está assistindo, se você está em alguma outra rede social, vá no nosso canal do YouTube, Igreja Exponencial, lá você vai ver os vídeos, nós temos videoaulas, nós temos vídeos comentados de postagens aqui, como este que você está ouvindo, assistindo, e muito mais coisas disponíveis para você. Compartilhe com 5 pastores amigos que você conheça, mande esse vídeo, esse áudio para ele, para que ele escute, receba e também se cadastre para receber materiais gratuitos. Aqui abaixo tem um link que você pode se cadastrar e receber materiais gratuitos para você e a sua igreja. Se você está ouvindo agora, clique também abaixo que tem um desafio por acontecer. Se já passou o desafio, você vai se inscrever no desafio e quando acontecer novamente, você vai estar recebendo um lembrete, um alerta dos dias que acontecerão no desafio Igreja que Cresce. Então, eu quero convidar você a estar fazendo isso e Deus abençoe muito, mas muito a sua vida nesse ano e que você e a sua igreja cresçam e prosperem em todas as áreas. Deus abençoe. Paz.